Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Dr. Santiago Paes. Eu sou o professor Santiago Paes, professor de Educação Física, PhD em Educação Física, nutricionista e psicólogo. E nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre como analisar os traços de personalidade e como esses resultados atribuídos à personalidade do seu paciente ou aluno têm uma repercussão no manejo ou até mesmo nas estratégias que você, personal trainer e nutricionista, deve adotar segundo os resultados que o psicólogo vai trazer para você. Isso é muito importante, porque a gente sabe que o emagrecimento, entre outras profissões, ele precisa da tríade mente, o comportamento e também a influência do psicólogo, a nutrição, a alimentação adequada vinda do nutricionista e também do movimento, do exercício e também do fortalecimento que o personal trainer vai contribuir para essa pessoa que quer emagrecer. Mas antes de falar sobre isso, não deixe de curtir esse episódio, se inscreva no canal, comente aqui o que você não entendeu ou talvez as suas dúvidas para que a gente consiga manter a nossa comunicação aqui e compartilhe esse episódio com quem você acredita que vai ser beneficiada com ou beneficiado com essas informações. Quando a gente está falando de traços de personalidade, a literatura científica da psicologia nos traz que, essencialmente, existem outras, mais validadas quando a gente está falando em emagrecimento e também a relação com a adesão da dieta ou até mesmo adesão a um protocolo de treinamento. Nós sabemos que existem alguns traços de personalidade que podem contribuir ou podem talvez indicar qual talvez poderia ser uma estratégia comportamental atribuída a esses sentidos e também o que faz mais sentido na vida desse indivíduo, o valor que ele traz atribuído a esses mais altos traços ou até mesmo menores traços dessa personalidade. A literatura nos traz essencialmente 5 principais traços de personalidade. São eles: a abertura à experiência, conciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. O que significaria esses 5 principais traços de personalidade? O psicólogo ele vai avaliar no paciente o que provavelmente ele traz mais de pontuação atribuída a esses diferentes traços de personalidade, segundo o momento que esse indivíduo vive na vida dele. Então, a gente pode observar diferentes traços ou pontuações conforme a vida desse indivíduo vai evoluindo, vai passando, vai ressignificando, vai vivenciando, vai encontrando pessoas que possam estar melhorando o entendimento de algum fenômeno, seja ele treinamento, nutrição, ou até mesmo ele entenda a existência ou entenda talvez os sentidos da vida, né? E com isso, alguns traços ou até mesmo algumas características podem ser mais afloradas ou até menos afloradas. Quando a gente está falando de um paciente que tem altos traços de abertura à experiência, provavelmente é um paciente que ele gosta mais de desafio, ou talvez aquele paciente, aquele aluno na musculação que ele gosta de todo mês mudar o treino. Por isso que eu trago uma perspectiva de que não é tão errado a gente mudar o treino todo mês. Muitas vezes o que faz sentido para esse indivíduo, até mesmo ele ter justificativas para poder treinar. Então, muitas vezes o personal trainer que não entende comportamento, até mesmo ele não entende dessas facetas psicológicas que aumentam a adesão a qualquer protocolo de treinamento ou até mesmo ressignificam as condutas vinculadas aí à aderência a um determinado programa de treinamento, às vezes mudar constantemente, a cada mês, um treino, dividir ele ou até mesmo fazer com que haja uma interação de outros exercícios ou até mesmo fazer com que o treino seja fora da academia ou junto com algum colega ou enfim, muitas vezes para esse indivíduo é o que faz sentido e que provavelmente vai aumentar os resultados dessa pessoa por conta desse estímulo aumentado por conta dessa diversidade de propostas de treino. Então, se você tem um aluno que é mais aberto à experiência, e quando você fala assim, poxa, vamos mudar esse treino e eu vou trazer um treino muito legal para você,
Aí, poxa, seu aluno já falou: "Nossa, pô, já tô com roupa de ir, pô, vai ser sensacional". Então, muitas vezes o aluno, né, que traz consigo esses altos traços de personalidade para abertura à experiência, provavelmente, você como personal trainer, ao fazer esse tipo de abordagem, vai fidelizar muito mais esse aluno ou talvez vai trazer muito mais resultados pelo prisma do aumento da aderência. Porque a gente sabe que a principal variável, de treinamento e dieta que vai aumentar os resultados é a aderência, né, é a consistência, é a constância, enfim. Independente da terminologia usada, a gente sabe que a consistência vence a intensidade sempre. Então é muito comum, às vezes, você ter um aluno muito bem não, desculpa, extremamente empolgado, hashtag agora vai, tô indo e tô indo, e depois, às vezes, de 3 meses, não foi, né? Ah, tá chato, não aguentei, e por aí vai. Então é muito mais interessante, às vezes, eu manter, o aluno nota 8, né, não precisa ser nota 10, mas um aluno nota 8 que vai até o final do ano, do que o aluno nota 10 que só faz nota 10 em janeiro, fevereiro, em março, em abril ele tá desistindo, até porque o verão tá acabando. Então, pensar nisso, atribuindo, esses valores de traços de personalidade que o psicólogo faz, vai muito aumentar os resultados. Se a gente tá falando, de consciosidade, desculpa, na dieta, no protocolo dietético, o que representa traços altos de abertura à experiência no protocolo dietético? É talvez o paciente que vai perguntar para você que ele precisa também, de mais opções. Ele precisa, às vezes, ter coisas novas que ele nunca experimentou, ou talvez que ele vai fazer o teste e vai te falar. Então é muito interessante quando esse indivíduo traz essa perspectiva, porque o nutricionista ele pode dar outras opções. Às vezes só colocar, uma canela em pó no café preto, uma noz moscada, uma macadâmia, um cardamomo, como as especiarias diferentes no café preto que não está adoçado, ou talvez cúrcuma, pimenta num ovo que antes não tinha, ou temperar às vezes com gergelim, colocar um limão espremido que antes era só o vinagre, enfim. Esses detalhes ou acréscimo dessas questões para o indivíduo que traz consigo esses altos traços de abertura à experiência podem fazer sentido no protocolo dietético. Até mesmo o número de sugestões a mais nas refeições. Só que tem que tomar cuidado, porque a depender, se esse paciente for com mais baixo abertura à experiência, provavelmente, se você colocar muitas opções, ele vai se perder. Ele vai se perder. Então, a depender do paciente, só 2 opções já tá ótimo. Tem paciente que fala assim: "Não, é uma só e eu consigo, se falar que tem que comer isso, eu vou comer", aí na hora que você vai analisar, você vai ver que às vezes tem baixo traço de abertura à experiência. Então é aquele cara que gosta, às vezes, de ter uma só, manter aquilo lá, e quando você começa a dar várias opções, ele meio que se perde. Então isso pode ser uma conduta que o Nutri pode avaliar em função desses traços de personalidade. Aí depois a gente tem o quê? Consciosidade. Consciosidade é muito interessante, porque altos traços de consciosidade remetem àquele indivíduo, que precisa das métricas, que precisa, analisar o porquê das coisas, ou talvez, que ele precisa saber o quanto ele progrediu, ou o quanto ele teve que tirar, ou milimetricamente falando, quantos gramas de arroz tem que colocar, 90 gramas. Então, para ele faz muito sentido isso, porque ele gosta desses valores, até mesmo para se comparar. Talvez, que aquele resultado foi porque às vezes ele aumentou um pouquinho o carbo, ou talvez foi porque ele comeu um pouquinho mais de um docinho, enfim. Ou até mesmo um paciente que mensalmente ele gosta de se avaliar a composição corporal, nem que seja com foto, por mais que a gente saiba, que a gente não precisa fazer medidas, né, antropometria mensalmente, mas para esse paciente talvez ele gosta disso e ele se sente bem, diferentemente talvez com um paciente que tem medo de balança, não quer ver muito na frente do espelho, e isso talvez possa estar remetendo a uma baixa consciosidade. É só isso, Santiago? De forma alguma, de jeito nenhum, mas é algo que a gente poderia estar pensando ou até mesmo, ajustando conforme esses traços de personalidade que o nosso paciente
paciente, como o Nutri, traz. Do ponto de vista de treinamento, a alta consciosidade provavelmente é o aluno que gosta de saber o porquê aquele músculo está sendo feito daquele jeito, porquê a amplitude até tais graus de movimento solicitam uma musculatura, porque talvez ele precisa estar paradinho, porque talvez essa dor depois do treino, mesmo doendo, e a gente sabendo que isso não tem uma relação com aumento de ganho de massa muscular, mas ele gosta talvez de sentir essa dorzinha, então para ele talvez faz mais sentido essa variação dos exercícios, até mesmo para provocar estímulos que ele considera como estímulos diferentes de sentir que, nossa, eu tô sentindo isso, coisa que eu não sentia antes, ou até mesmo a mudança dos estímulos de treino com intervalos menores, ao invés de intervalos mais longos, justamente só para ter um pouquinho desse estresse e ter essa sensação diferente. Então, toda hora ele vai estar se comparando, ou até mesmo o aluno vai dizer que aquele exercício ele não sente pegar, ou ele sempre treinou com cargas mais altas e agora que você colocou um pouquinho de carga mais baixa, mas equalizou o volume e trouxe o mesmo volume de treino, para ele não faz sentido. E até mesmo por conta, talvez ele não se identificar com esse tipo de treino, ele vai achar que esse treino é chato, ou talvez na transição da fase excêntrica para concêntrica, no qual a gente sabe que a gente tem que dar uma paradinha para inibir esse componente elástico e depois voltar, porque se a gente faz rápido e volta, é como se a gente pegasse esse elástico e voltasse, e a gente perde tempo sob tensão, isso reduz a hipertrofia, não é potência, talvez ele pode estar fazendo o movimento dessa maneira porque ele não vê, talvez, sentido nesse tipo de divisão ou nessa proposta de treino. Então é importante a gente ter contato com isso, conhecer um pouquinho que existe ciência a partir das variáveis afetivas do treinamento conforme a personalidade do aluno. Terceiro componente, extroversão. Extroversão é aquele componente atribuído ao indivíduo que às vezes fala mais alto, ou é indivíduo, né, que gosta às vezes de um barulho, que gosta às vezes daquela a coisa cheguei, né, tal, cheguei chegando, né, ou até mesmo um paciente que já não gosta muito, ele gosta de ficar mais quietinho, né, ou talvez que você não peça as fotos, ou que não peça para se pesar, ou talvez que mande fotos para você, ou que você compartilhe os resultados, enfim. Então, a gente tem que identificar talvez altos traços de extroversão ou baixos traços de extroversão. Provavelmente é um indivíduo que não gosta tanto de se expor, então a fala é uma fala mais leve, uma fala mais contida, é um pouquinho mais paciente, tem várias questões atribuídas a isso. E já o indivíduo mais extrovertido é aquele que fala mesmo, nossa, tô com essa pochete aqui, não aguento mais, vamos dar um jeito e se vira aí. É muitas vezes aquele aluno ou paciente que brinca com você e fala assim, ó, dá seu jeito, sei que tem que me emagrecer, eu tô te pagando, enfim. Mas a gente sabe também que é um paciente que entende, mas ele tá brincando. E às vezes o personal nutricionista leva pro coração e acha que ele tá falando sério e muitas vezes por um resultado, como o paciente ou nutricionista, desculpa, o nutricionista ou personal trainer não entende que talvez é um traço muito grande nessa questão da extroversão, da brincadeira do paciente ou do aluno, ele pode se sentir frustrado ou com medo, talvez, ou até mesmo ser um pouquinho mais incisivo ou agressivo na sua proposta de feedback para o aluno, dizendo: Ó, mas você não fez o que a gente traçou, a culpa é sua e por aí vai. E talvez muitas vezes você perde a fidelização do aluno ou até mesmo do paciente por conta da sua conduta. Tá ok? Muito legal esses traços de personalidade, muito legal como a psicologia comportamental ela anda de mãos dadas com o treinamento e também com a dieta. Quarto componente, a gente tem o quê? A amabilidade. A amabilidade é muitas vezes aquele paciente ou aluno que já gosta mais do contato, é aquele que já gosta sempre do bom dia no WhatsApp, sempre como foi o dia, é aquele paciente que gosta mais do toque, do carinho, da fala, ou aquele paciente que, a depender do jeito que você fala, ele se sente um pouquinho, ele não se sente tão acolhido, ou talvez ele acredita que você está sendo um tom um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais incisivo, ele fica com medo e por aí vai. E o contrário, baixos traços de amabilidade, é muitas vezes aquele cara que quer a porrada mesmo, entendeu? Eu falo assim, pô, você não treinou bem, hein? Não treinei. Pô, tá horrível esse seu treino, realmente. Nossa senhora, que vergonha, né? Não, mas amanhã eu vou treinar bem. Ou seja, ele não é grosso, né? Ou seja, é o cara que gosta disso mesmo, sabe? Ou às vezes tá no shape legal, tá com um percentual de gordura mais baixo
e fala: "Poxa, que porcaria que tá esse shape", enfim. E isso não quer dizer que ele é grosso, ríspido, estúpido, não quer dizer nada, é só talvez, o indivíduo que tem esse traço, esse perfil, e é muito legal, porque o próprio coach, o treinador, até mesmo o nutricionista, identificando isso, entre aspas, que é um cara, né, mais casca dura, mais casca grossa, pode entrar na brincadeira e falar: "Realmente, ó, você tem que me ajudar aí, cara, pô". Então, acho válido, interessante, importante a gente entender isso, trazer um componente bem bacana pra gente poder entender um pouquinho melhor esses traços de personalidade e provavelmente como a gente, como nutricionista e personal trainer, vai se adequar aos principais traços dos nossos alunos, né, no personal trainer ou pacientes na nutrição. Por último, mas não menos importante, a gente tem neuroticismo. De fato, os pacientes com altos traços de neuroticismo demonstram um pouquinho de instabilidade emocional. Talvez aquele paciente que sempre vai estar lembrando: poxa, Nutri, olha só, como há 18 anos atrás eu estava num corpo tão bonito, poxa, eu gostaria tanto desse corpo, 18 anos atrás. Ou então o seu Zé chega aí, ó. Pô, personal, pô, olha só, na época do militar, olha só, eu tô no shape, pô, fazia essa flexão de braço aí com uma mão, cara. Pô, a puxada aí, cara, a flexão era com uma mão, porra. Sugado, hein? Sugado, hein? Aí, pô, tudo bem, seu Zé, tudo bem, mas isso foi há 30 anos atrás. E agora, o que a gente pode estar fazendo para reduzir esses 120 centímetros aí de circunferência abdominal? Vamos treinar, vamos fazer, enfim. Então, muitas vezes é uma instabilidade ou até mesmo uma atribuição de que no passado estava bem e agora no presente precisa voltar ao que estava antes, ou que o peso de não conseguir voltar ao que estava antes tem uma pressão muito grande, ou até mesmo as justificativas para não alcançar os resultados no presente, são sempre mascaradas pelo fato de já se ter algo na vida que era muito bom, que era muito bem atlético ou treinado, e agora sempre usa isso como uma desculpa de troca para não estar fazendo um comportamento saudável, ou até mesmo comendo menos, treinando e por aí vai. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. E pacientes com alto traços de neuroticismo tendem a ter mais dificuldade de emagrecer, porque também são mais ansiosos, tendem a ter traços de ansiedade um pouco maior. Então, a gente tem uma relação com essa ansiedade e memória afetiva na escolha de alimentos mais doces, palatáveis, para tentar de alguma maneira associar esse prazer ao relaxamento da tensão. Então, pensando nessas relações de ansiedade, ou até mesmo, poxa, eu gostaria tanto, caramba, eu tenho 2 meses para a festa de formatura, para o Natal, para o verão, caramba, eu tenho que perder 20 quilos para entrar num biquíni, que o verão está chegando, enfim. Então, traçar e analisar os resultados que o, 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 o psicólogo vai trazer para você como Nutri ou personal trainer, começa a fazer com que você, na sua conduta profissional, leve em consideração provavelmente que isso vai ser a característica muito representativa da personalidade do seu aluno ou paciente, e que você, entendendo isso, vai tentar se adequar, ou até mesmo, por maior que seja a dificuldade do seu paciente ou aluno, você não vai julgar, você vai acolher e vai, de fato, trazer a melhor intervenção atribuída aos sentidos e também a isso que o paciente traz consigo em relação às dificuldades, os medos e por aí vai. E eu sempre falo que juntos somos sempre melhores. Então tem muita ciência atribuída à personalidade e também às relações de resultado, principalmente estéticos ou de saúde, vinculados a emagrecimento e mudança da morfologia corporal. Então, vale muito a pena a gente entender isso. Então, fica aí a dica, se você é profissional de saúde, principalmente personal trainer, nutricionista, de entender um pouquinho isso e trazer essas informações a seu favor para aumentar os resultados dos alunos e dos pacientes. Se você gostou desse episódio, não deixe de curti-lo, não deixe de comentar o que você gostou, o que você não entendeu. Coloque aqui nos comentários, vai ser um prazer a gente continuar essa conversa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal e vem comigo nessa viagem rumo ao conhecimento, porque conhecimento liberta. Tamo junto e até o nosso próximo episódio. Valeu!